Bom dia para vocês, tudo bem? Mais uma quinta-feira, com a graça de Deus, estamos aqui hoje para podermos desfrutar e transbordar um conteúdo riquíssimo, maravilhoso, que agrega a minha, a sua, a nossa vida. Seja muito bem-vindo para você que está aí, para você que vai assistir essa live daqui não sei que dia, né? Porque essa live vai ficar para a eternidade. Então, muito bom dia, Deus te abençoe. Nós estamos hoje, dia 15 de dezembro de 2023, chegando aí, finalzinho do ano. E hoje minha convidada muito especial, uma amiga, uma mulher que eu admiro muito, está aqui, uma energia, pensa a energia dessa mulher. Obrigada. Renata Neves, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Gratidão aí pela tua presença, tá? Eu que agradeço. Então, tá bom, e a Renata vai se apresentar um pouquinho para vocês. Enquanto isso, eu vou estar aqui também mandando, enviando um aviãozinho aí, né, para algumas pessoas. E é isso aí. Renata, muito bem-vinda, minha amiga. Obrigada. Primeiramente, quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com você, partilhando nessa quinta-feira linda, essa quinta-feira pela manhã. Então, assim, me sinto honrada mesmo de fazer parte desse momentinho aqui junto com você, junto com essas pessoas aqui que estão nos acompanhando. Muito obrigada. Muito bom dia a todos vocês. Como a Sil já disse, meu nome é Renata Neves, sou filha de Deus. Falando um pouquinho, sou filha caçula de 3 irmãos, né? Meus pais ainda vivos, tenho 40 anos, sou solteira ainda. Ainda. Solteira. Ainda, frisar isso bem, porque eu tenho uma promessa, diz que em 2023 eu vou casar. Minhas amigas falam, Renata, mas e aí? Eu falei, não sei, é uma promessa, só vamos. Olha só. Só vamos. Só vamos. Não tenho filhos ainda, sou formada em administração e marketing, pós-graduada em comunicação, sou sócia de uma empresa de prestação de serviços, onde eu tenho mais 3 sócios, que nós trabalhamos no segmento de climatização de ar-condicionados. Então hoje eu faço ali a gestão da parte comercial, né, e querendo ou não, todo um pedaço de pessoas ali dentro da empresa também, né. Sirvo, sou católica, sou servidora do Senhor, né? Hoje frequento a paróquia São Judas Tadeu na parte de liturgias, né? E também na Sagrada Família, faço parte dos guardiões, né? Um caminho aí que estou percorrendo, tenho um segmento aí grande pra gente trabalhar juntos, né? Então, assim, tenho aprendido diariamente. Mas essa aqui é uma Renata que gosta de servir. Isso, eu ia te perguntar isso, mas qual que é a principal característica dessa mulher que está aqui hoje? É a servidora? É a mulher servidora. Como eu amo servir, como eu amo ensinar, como eu amo estar com pessoas. E isso é muito... E isso que você está falando, Renata, é muito real. A gente consegue, estando com você, perceber isso. Né? Que bom! É isso mesmo, porque você transmite isso na sua fala, nos seus comportamentos, o tanto que você gosta de ensinar, ajudar, aprender, né? Então, é muito maravilhoso, né? Poder estar exercendo aquele dom, aquele talento, né? Que você foi chamada. Exatamente, através do seu trabalho, através dos lugares que a gente está, né? Então, você falou que trabalha com comercial. Então, a empresa que é a empresa de... Sistema de climatização. É uma empresa de prestação de serviço no sistema Comfortstar. Comfortstar, sistema de ar-condicionado. Então, nós somos 4 sócios, né? Um sócio investidor, mas que trabalha no operacional são 3. E dentro dessa parte eu fico focada mais na parte de comunicação, marketing, né? E também do comercial, das vendas. E esse é um dos talentos seus, né? Sim. Um dos talentos que eu descobri que amo. Que ama, né? Quando você entrou, só pra gente aproveitar, né? Quando você entrou nesse trabalho seu, você gostava, imaginava que você ia gostar dessa área?
Já tinha essa vocação do comercial? Já tinha? Na verdade, foi meu primeiro trabalho, Silvene, trabalhei no caixa de uma empresa, na parte financeira. E aquilo ali eu fiquei, eu acho que uns 4 meses, não me descobri ali. Quando eu entrei para a faculdade, né, fui vendo a dimensão do marketing, o que o marketing... Então, assim, na verdade foi um percurso. Até eu descobrir o que eu gostaria de fazer dentro da minha profissão, foi um pouco... Porque a certeza que eu tinha que eu gostaria de trabalhar com pessoas. Então, assim, exatas eu já fui eliminando, deixando de lado. E justamente na faculdade é que eu consegui enxergar isso. Porque foi onde, no primeiro evento que teve na faculdade, eu tomei frente de uma ação que teve lá, e conversar com pessoas, e subir no palco e vender a ideia, eu falei, era isso, algo que te deixava algo que me confortável, né? Então foi na faculdade, isso 2005, né, vamos dizer, que eu falei, não, eu sei o que eu quero. Então sempre foi nessa área de comunicação, de vendas, de estar com pessoas, de poder vender algo que vai poder satisfazer a outra pessoa, que vai poder servir, né? Então, assim, na Comfort Star mesmo, teve um período, 2016, Você já 2017. Entrou lá, não, né? Não. Caixa de lá? Foi em outro? Foi em outros. Mas na Comfort Star eu estou desde 2012. E em 2016, por alguns ajustes lá na empresa, eu tive que ir para trás da mesa, trabalhar um pouco no operacional, processos administrativos. Fiquei mais ou menos uns 3 anos, foi onde que eu falei assim, tá errado. Tá, não me senti confortável. Não é isso. Não é isso, ou seja, precisa fazer? Faz. Mas eu não estava confortável, eu não estava dando o meu melhor, eu não estava sendo feliz. Né? Foi onde que agora, com alguns processos que a gente mudou dentro da empresa, colocando pessoas, trabalhando processos, que realmente eu falei, não, a área comercial é minha, então deixa eu fazer o que eu sei fazer. E aí você que é onde eu me se apropriou desse cajado, e falou, opa, é aqui que eu vou me desenvolver e vou fluir. Vou fluir, exatamente. Então, assim, a gente na vida, né, passa por vários processos. Sim. Mas quando eu descobri que essa parte de comunicar, de servir, de estar com pessoas me faz bem, é muito gostoso. Exatamente. E a gente pode dizer que essa parte de estar com pessoas, né, comunicar com pessoas, se relacionar com pessoas, esse é o seu dom maior, né, nessa questão. E você acha que a gente pode dizer que o seu propósito está bem conectado a isso? Sim. E aí o trabalho, você leva seu propósito para dentro do trabalho. Né? Pode, não pode? Pode, com toda assim, convicção. Porque não é, porque às vezes as pessoas estão trabalhando em qualquer função, mas aí às vezes elas ainda não fez essa ligação e conexão com o dom dela, os talentos dela, o propósito dela. Essa palavra propósito às vezes confunde muita gente, mas é algo muito simples. Simples. É o que eu gosto de fazer e sinto bem confortável. Aí quando você pega isso e traz pra cá, dá certo, né? É maravilhoso, né? Se você me permitir, vou até usar um exemplo aqui que eu vivenciei agora, nesses últimos 3 meses. Nós temos a equipe técnica, porque é uma empresa que trabalha com prestação de serviços, então nós temos a equipe técnica. E um desses técnicos, com sede, vontade de fazer algo diferente, vencer, com ambição muito positiva, ele pediu uma oportunidade para trabalhar na equipe comercial. E eu fiquei assim, nossa, um técnico na equipe comercial, será? Mas eu falei, vamos tentar, por que não, né? Porque o conhecimento ele tem, então eu teria que trabalhar somente a habilidade comercial. Ficamos 6 meses, né, trabalhando, e os resultados não estavam vindo. E eu sempre conversando, né, entendendo o cenário, enxergando, ver o que ele estava sentindo daquilo ali. Até que chegamos num ponto que ele falou, Renata, eu não nasci para isso. Não é o meu lugar que eu fico confortável. Porque quando eu dependo de pessoas para eu ter resultados, eu me travo. E por que eu trago isso? Porque ele conseguiu identificar o lugar dele. Muitas vezes a gente está num lugar que a gente está ali, às vezes, só financeiramente, né? Falar, não, por agora, mas até que ponto a gente vai ficar e vai deixar isso acontecer? Né? Então, assim, lógico, eu ajudei, direcionei, mas eu falei, então vamos voltar? E com a maior humildade, ele voltou para o departamento técnico, foi fazer o que ele sabe de fazer de melhor e ele está super tranquilo.
o rapaz ele tava dando até, sabe, peladinhas aqui na barba de tanto estresse que ele tava nesse lugar. Porque estava no lugar errado. Para ele. Pra ele. Cada um, e nós vamos falar disso muito aqui, né? Na nossa live de hoje, cada um tem um lugar para si. E quando ele está no lugar errado, isso é tão poderoso quando você descobre o seu lugar em cada ambiente, né? Isso é muito poderoso. E ele foi humilde para dizer, opa, não é aqui, né? E foi lá para lá fazer o que ele tem de melhor, porque cada um de nós temos algo de melhor. A gente só precisa achar o nosso lugar e ter a coragem, a humildade e a ousadia de fazer a conversão, né? O caminho. E a mudança, né? A mudança do lugar que eu tô aqui, para eu sair daqui e ir para cá, demanda energia, demanda tanta coisa, né? Sim. Então tem que sair da zona de conforto também, é doído, mas é necessário, né? Porque quando você vê o resultado, você fala, valeu a pena. Exatamente, é sobre isso que é a nossa live hoje. Não subestime o seu poder. Todos nós temos um poder dentro de nós, dado por Deus, que veio para nós assim que a gente nasceu. Todos nós temos dons, talentos. Então não subestime. Muitas vezes você está no lugar errado, fazendo o que não é para você fazer. Por isso que as coisas não fluem, viu? Então é importante saber, né? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá bom? Então começamos bem, né? Começamos bem. Olha, vamos fazer o aviãozinho aí? Vamos. Então vamos lá. Convida você que está aí, faça o seu aviãozinho, curte, né? Coloca aí no Instagram aí os coraçõezinhos, para que o Instagram entenda que esse conteúdo é relevante e ele mostre para mais pessoas no Instagram. Combinado? Já tô mandando aqui, contigo? ó. Então, manda aí, pessoal, vamos aí, que eu tô mandando aqui para os meus amigos, parentes. Exatamente. Vamos popular esse daqui hoje. Vamos divulgar esse conteúdo que é maravilhoso, é rico. Olha, o negócio tá rendendo aqui. Eu vou começar. E deu um monte de coraçõezinhos aí pra gente, tá, gente? Só pra exatamente. Coração, vamos participar aí. Bom dia, Beth. Olha sua xará, a Renata que tá aqui. Olha. A Renata Neri, que já esteve aqui também no Café com Sabor de Ser Mulher. Seja bem-vinda, bom dia. A Ana Falcão, muito bom dia. Ana, tudo bem? Ó, tô te aguardando aqui, viu? A Aline Cabral, eu não vou contar quem que vai ser a convidada de quinta-feira que vem. Ah, não, você não vai me deixar curiosa, não. Não vou falar, vai ser surpresa. Eu vou descobrir, até no final dessa live eu vou descobrir. Né, Aline? Nós não vamos contar. Não vou saber que a Aline vai estar por aqui. Ricardo, seja muito bem-vindo. Beth, cheguei. Chegou chegando, hein, Beth? Com a sua energia maravilhosa. Sônia, Luciene, tudo bem, Luciene? Gente, ajuda aí, vai divulgando o nosso conteúdo. Maria Célia, beijo, sua linda. Que o seu momento amanhã, né, na sua casa, sua oração seja uma bênção. Eu estarei espiritualmente com vocês, tá bom? Vamos que vamos, né? Eu quero começar aqui, Renata, lendo um pequeno textozinho para a gente discorrer e começar a falar sobre nossa live. Então, você consegue colocar aí? Não subestime o seu o título, não subestime o seu poder. Agora. E vocês que estão aí podem trazer insights que vierem, tá? Então aproveita esse momento para sempre olhar para a sua vida e ver o que você pode estar fazendo para levar um pouquinho disso aqui para sua vida. Tudo que a gente para assistir, né, para participar, a gente não pode estar ali no automático. A gente não pode simplesmente estar por estar.
faça valer a pena, cada tempo é precioso, aproveita, sempre esteja presente, vivenciando o presente, o que você está fazendo, o que você está participando. Então, coloca foco, coloca presença e traga sempre reflexão para a sua vida. Eu vou ler um textozinho aqui para a gente começar. Tem horas que precisamos fazer avaliações e julgamentos a respeito da capacidade de alguém conseguir realizar alguma atividade em específico. Dependendo de qual for a atividade e de quem for realizá-la, nosso cérebro logo deduz: sem chance desse magrelo levantar todo esse peso. Esse gordinho nunca vai conseguir terminar essa maratona. Fulaninho não leva jeito de vendedor, para poder atuar na área comercial da empresa. Olha, assim como subestimamos outros, tem vezes que subestimamos a nós mesmos. Eu não tenho talento musical para aprender a tocar violão. Não sou bom em matemática para conseguir cursar uma faculdade de engenharia. É difícil demais aprender outro idioma. Você está subestimando alguém quando acredita que ela não tem capacidade de conseguir realizar o que está se propondo a fazer, quando na realidade ela tem sim condições para isso. Cuidado, já diz o ditado: as aparências enganam. Em qualquer dos casos, você pode estar subestimando a capacidade de alguém ou, inclusive, a si mesmo. Esse texto foi retirado do site Evolução Espiritual e é disso que nós vamos falar. Renata, você já subestimou alguém que depois te surpreendeu? Eu mesma. Eu mesma. Era a próxima pergunta, mas... Eu já antecipei. Isso aí. Mas assim, claro, as outras pessoas, esse exemplo que eu dei, né, também em primeira instância, primeiro olhar foi de realmente, não, ele não dá conta, né? Mas com a evolução que a gente vai tendo de pensamentos e de pessoas, eu falei, ele merece uma chance. Quem sou eu para falar que ele não dá conta, né? Mas acredito que o nosso natural, né? Você fala, ela não vai dar conta de fazer isso. Mas vamos ver, né? Então eu tenho me policiado muito a isso, para não julgar, não prejulgar as pessoas. Não, ela não dá conta, nossa, olha isso, né? Então é uma vigia constante. Porque o julgador interno, ele tá o tempo todo, ele é do humano, né? Do humano. E o humano tá o tempo todo ali ativo, né? Olhando, reagindo, falando... Tem pessoas que gostam de se gabar dizendo, eu sou muito observador. Eu escuto muito no consultório. Eu sou muito observador. Inclusive, eu lá, já falei isso lá atrás. Não, e achando que isso, me gabando, não, mas o tom da fala é no sentido assim, eu observo tudo, eu reparo cada detalhe. Só que quando a gente está nessa aí, a gente perde a oportunidade de viver e de aprender, né? Porque se você está ali para julgar, para observar o outro, tem que tomar cuidado. Cuidado, nossa. Cuidado, porque é muito fácil cair numa crítica, né? Exato. E a partir do momento que você julga, você deixa de ter a autoridade também de falar assim, poxa, se eu estou julgando, muitos também estão me julgando, né? Na Bíblia fala, né? Não julgueis para não ser julgados, né? Exatamente, não julgueis para não ser julgado, porque não adianta, vai ser a régua vai voltar, vai ser a mesma medida. É incrível, você já viveu isso na prática, assim, de repente você fala, gente, eu estava julgando a pessoa e agora as pessoas estão me julgando da mesma forma que eu julguei. Você já viveu isso em algum momento da sua vida? Experimentou isso? Eu estou vivenciando. Essa questão de live, eu tenho um sócio, Felipe Zanata, muito amigo. E ele, mais ou menos um ano, começou nessa questão de live, de postar e tal, e eu julgava. Falei, nossa, né? E olha que eu sou da comunicação, gente. Gente, adoro. Não, a comunicadora. Vai vendo. E eu não entendendo muito aquela vibe dele, né? Postando. Querendo se aparecer. Live, e eu julguei, isso não combina com ele. Olha o meu julgamento, isso não combina com ele. Mas
né, pensamentos. Algumas vezes ele me pediu opinião, eu ajustava, querendo dar o pitaco. E hoje, olha onde eu estou, e vendo que realmente as redes sociais hoje é uma parceira, um amigo, onde eu posso levar a minha verdade e ajudar o servir com as outras pessoas. E hoje ele está super bem fazendo e eu apoio, mas em princípio há uns 8 anos, tem um ano mais ou menos que ele está nessa... 8 meses. 8 meses, mais ou menos. E eu já nessa vibe. E eu julguei. E aí, de repente você recebe um convite para estar numa live, né? Olha só. Né? Então, assim, é incrível. Então a gente fala, opa, peraí. Mas o bonito disso, Silvene, é que assim, a gente tem a condição de voltar, olhar para trás e falar, opa, não é bem por aí. Então vamos ajustar o caminho, vamos ver assim, por que eu estou julgando? Será que quando eu julgo ele é porque eu tenho vontade de fazer e não tenho essa capacidade e essa coragem? Porque quando, como eu disse no início, estar com você é sentir essa energia, é viver esse desfrute, esse transbordo nas conversas simples, né, que vem. Então, me chamou a atenção. Então você tem isso, né? Porque você tem esse dom da comunicação. Então eu falei, ela precisa estar trazendo algo para as pessoas, né? Lá, de forma mais ampla, num ambiente, num espaço onde isso pode chegar a mais pessoas. Claro. E a internet é isso. Então é um aprendizado constante, né? Sim. Quem está nessa pegada de evolução contínua, em ser melhor, né? Não desperdiça momento para crescer. Isso. E isso daqui faz a gente crescer, com certeza. Você se prepara, você dedica o seu tempo a isso, né? A convidar as pessoas, a observar as pessoas no sentido, quero trazer para junto de mim, para partilhar com as pessoas a qual está me acompanhando aqui. Então, assim, é justamente esse trabalho de evolução, de deixar o julgamento e realmente vamos fazer o que a gente pode fazer de melhor para o outro, para mim, e o que faz bem, porque o objetivo tudo é que esse cenário todo, no sentido assim, o que nós estamos fazendo? Levando uma palavra, falando, olha, eu sou assim também, mas tem um caminho que a gente pode percorrer junto, eu vivenciei isso também, mas vem comigo que tem uma solução lá na frente, não vamos julgar não, porque às vezes a régua volta também. Então assim, é uma oportunidade que tem da comunicação, da informação chegar até a pessoa para falar, não, eu ouvi isso. Com certeza, se alguns anos atrás eu tivesse algumas oportunidades de pessoas que eu admiro e escuto e vejo, eu acho que eu tinha tomado alguns rumos diferentes. Então eu vejo isso como uma oportunidade de falar, não, para que eu vou errar se eu tenho alguns exemplos de pessoas que já vivenciaram e estão me dando algum direcionamento. Então isso é magnífico. É magnífico e é tão interessante porque assim, ó, a live hoje é não subestime o seu poder. E assim, você trouxe o exemplo de o seu amigo que começou com essa vibe de levar uma mensagem através das redes sociais e que você não entendia, e a princípio, como você não entendia, você tinha um olhar mais crítico. Mas, de repente, olha só o que a gente pode aprender com isso. Quando nós estamos olhando com um olhar mais crítico para algo que alguém ao nosso redor está fazendo, isso pode ser um sinal de que, gente, eu tinha vontade de fazer isso, mas eu não dou conta. Gente, eu poderia também estar fazendo isso, por que eu não estou? Eu não dou... Aí, né? Tem algo por trás dessa crítica. Então, não subestime o seu poder. Muitas vezes você tem o poder, Deus te deu esse poder. E aí o poder aqui, que vem para nós, a palavra poder, ela não é no sentido de vaidade, não é no sentido mas é no sentido de empoderamento daquilo que você já tem para você transbordar na vida das pessoas, né? Exatamente. E desfrutar em sua vida. Então, quando você, olha só, às vezes você está criticando alguém que está ao seu redor fazendo algo, olha para si mesmo com um olhar bem, cancela o julgador interno e pensa assim, por que eu estou julgando? Será que eu não gostaria de também estar fazendo isso? Porque no fundo, às vezes tem uma inveja. Porque, olha, se nós não cuidarmos, a inveja faz parte do humano. Então é algo também que a gente tem que vigiar toda hora. Não é todo
todo dia, não, é Toda toda hora. instante. Todo instante, porque a gente pode ser pego pela inveja. Sim ou não? Perfeito, perfeito. Então, não subestime o seu poder. Às vezes você tem poderes dados por você aí que você não está usando e está vindo como inveja, como crítica, né? E é importante ter esse olhar para dentro. Faz sentido, Renata? Todo sentido, todo sentido. Eu falo assim, não subestime o poder. Eu falo que eu sou uma mulher muito poderosa, uma mulher muito forte. Mas esse poder e essa fortaleza, a única certeza que eu tenho é que não vem de mim. É de alguém, de algo que habita em mim. Então, assim, dentro da minha crença religiosa, é Deus que habita em mim que me dá essa fortaleza. Mas para eu chegar nessa consciência, Silvia, foi luta. É luta ainda, né? Luta. Porque justamente assim, para eu entender e me posicionar como mulher que realmente tem o poder de fazer diferente nesse mundo para as pessoas, primeiro eu precisei me conhecer. E quando a gente se conhece, a gente, né, mexe em algumas coisas que eu não sei se eu estou disposta a tudo isso, né? E esse mexer meu, falando um pouquinho, Sim. Começou lá em 2012. Foi quando eu comecei a me conhecer. 2012, então, há 20 anos. Há 20 anos. Uau, hein? Nossa. Muita coisa. Que caminhada, que jornada, né? 2012... 2012. 10 anos. 10 anos. Recente. Mas por quê? Porque foi quando eu fiz, em 2012, uma cirurgia bariátrica. Então, eu com 1,55 m, cheguei a pesar 106 quilos. Por quê? Aí nessa história antes, dentro da família, eu perdi uma irmã, né, em 2011, com a doença de lúpus. Isso mexeu muito com a família. Em apenas um ano eu engordei 15 quilos. Eu já estava acima do peso. E com essa situação, em 2011, ela faleceu e aí você já vê esse sobrepeso. Isso. Em 2012 eu decidi fazer. E em 2012 isso era muito ainda, a sociedade não aceitava, de risco, você vai morrer, aquela coisa toda. Era mas eu algo fiz. Muito desconhecido. Tinha preconceito, medo sim, demais de dar errado. E eu também tinha, eu fiquei muito tempo para decidir, mas quando eu decidi, e foi através disso, quando eu comecei a perder peso, fiz um trabalho com a psicoterapeuta, que ela me ajudou muito para entender todo esse processo que eu vivenciei. Foi onde eu descobri por que eu descontava tudo na alimentação, quais eram os gatilhos que eu tinha para eu poder descontar tudo na comida, né? Então tudo, se eu estava feliz era comida, se eu estava triste era comida, todos os sentimentos era comida, era alimentação. Então quando eu fiz essa cirurgia, ele me deu uma porta para que eu entendesse quem era a Renata. E a partir desse momento é que eu comecei a construir essa mulher poderosa, essa mulher que tem força, né? Então assim, ainda estou numa caminhada, claro, mas eu lembro porque eu sempre fui, igual eu falei pra você desde a faculdade, eu lembro que quando eu era criança eu sempre fui de muito estar à frente, de servir. Então na professora lá eu queria pagar o quadro, eu queria fazer a chamada pros... Deixa eu, tudo era eu. Vai buscar o lanche, quem que é? A Renata era a primeira aí. Você sempre então, gostou sempre disso. Gostei de estar à frente, às vezes até na liderança, eu gostei sempre de estar ali, né? Porque é algo que flui, Isso. Não era pra se aparecer. Isso não, era porque eu gostava, né? Então, quando eu olho para trás é porque eu gostava. Então, quando eu fiz essa jornada de entender quem era a Renata, eu sempre fui essa pessoa de estar à frente, então eu apanhava muito, porque eu estava me colocando ali à frente, a cara a tapa, no sentido de eu quero fazer, e eu entendia que eu tinha uma força igual um trator. Tinha que fazer, vamos fazer. Mas eu não olhava para trás. Eu não sabia quem eu estava machucando, eu não sabia quem que eu estava deixando. Eu só ia. E essa visão eu tive justamente isso em 2012, quando a Renata, uma pessoa muito forte, mas a fortaleza era braçal, era do humano. Né? Então, era assim, do operacional. Tem que fazer? Vamos fazer. Então eu não media esforços. Então, não assim, media esforços e não olhava as consequências muitas das vezes. Se estava atropelando. E chegava um ponto, Silvene, que eu falava assim, gente, tá fluindo e tal, mas não era agradável. Tem algo errado. Tem algo errado. Que não tá. Sabe, as coisas aconteciam, mas era tudo muito doloroso, cansativo. Pesado. Era pesado. Essa é a palavra, era pesado. Tratorzão mesmo. Como diz, tem que fazer? Então vamos. Então era aquela coisa pesada, aquela coisa grossa. E
abraçava tudo, eu gostava de servir sempre esse instinto de liderança, chegou um ponto que eu cansei, estrei no staff mesmo. Foi em 2019. Então, assim, vim trabalhando, conhecendo a Renata, eu já entendia o que eu queria, eu sabia onde que eu gostaria de exercer a minha profissão. Foi onde eu vim ser sócia da Comfort Star em 2012, né? Então eu me conheci, veio logo também após a cirurgia bariátrica. Isso, aí eu já fiz Você parte. recebeu o convite. Isso, fazer parte da sociedade da Comfort Star. Então, assim, sempre trabalhei muito, sempre gostei de trabalhar, não me di esforço, tem que fazer, vamos fazer acontecer. Sempre guerreira, forte. Sempre muito forte. Mas aí é a fortaleza, né, humana, não tem que fazer o tratorzinho. Em 2019, eu entrei num staff, no sentido assim, tô cansada. Não aguentou, né? Porque tô cansada, vai tem na muita máquina, cansa. Nossa, e vai foi aquela... na máquina, vai precisando de óleo, de lubrificação. Exatamente. Então, assim, era muita coisa, tinha pegado muitas coordenações. O tempo todo estava muitas coordenações, estava trabalhando muito, não tinha tempo para nada. Relacionamento, não, depois eu vejo isso. Depois eu vejo isso. Depois eu olho para Renata, vamos fazer acontecer, vamos ter resultados, alta performance, né? Foi até que em 2019 eu falei, não tá bom, não tá legal. Foi onde eu fiz o corporativo. O corporativo foi onde que me trouxe um resgate realmente verdadeiro da fortaleza que eu tinha, que não era só humano, mas sim a fortaleza de Deus. Ali você, no acampamento corporativo, eu consegui resgatar que é um movimento que nós temos, né, no nosso grupo, né, na nossa comunidade. Inclusive, se algum dia você tiver interesse, pode entrar em contato com nós aqui, que a gente vai organizar isso daí, né? Então é um momento, uma imersão. 5 dias ali, que você tem um contato com o espiritual. Então ali você conseguiu sair do seu humano. Do meu humano e realmente entender que quem movimenta tudo, quem faz toda a minha caminhada, a fortaleza, a mulher, porque até então, vou só abrir uma brecha aqui, eu sempre fui tão assim, eu sou forte, eu sou guerreira, que dentro da empresa, como eu trabalho, 80% é homens e também poucas mulheres. Tem autossuficiência, tinha autossuficiência. Então, no sentido assim, eu sempre precisei ser muito forte. Então, muitas vezes eles me chamavam, Renata é muito mãezona. Eu não admitia isso de ser a mãezona. Não, eu não posso ser a mãezona, eu tenho que ser a mulher forte, aquela desbravadora, aquela que aguenta tudo, todos os trancos. Opa, peraí. Quem é a Renata? A Renata realmente ela gosta de servir. É uma mãe no sentido de amorosa, no sentido de olhar para o outro, de acolher, de ter empatia. Então, assim, até eu entender esse processo, então hoje eu consigo falar, estou encaminhada, estou em processo de entendimento, mas até eu entender que a Renata é fortaleza, sim, mas que ela tem uma espiritualidade a qual conduz ela, que ela pode ser feminina, que ela pode ser a mãezona, que ela pode ser a desbravadora sem precisar usar a força humana, sem precisar colocar um escudo de fortaleza e se cansar por trás, né? E assim, ser forte, mas ser mulher ser também. Mulher. Tem o papel da mulher, né? Porque você muitas vezes ser delicada, amorosa, acolher, chorar com o outro não significa fraqueza. Né? E essa chave que eu tive que mudar, porque eu achava que tudo era muito fraqueza, eu não posso demonstrar fraqueza em momento algum. Nossa. E isso me consumia. Né? Você não podia chorar? Né? Eu chorava? Não, nossa. Mas assim... na frente dos outros jamais. Assim, isso assim, eu ia pro meu quarto, né? Um quarto de guerra e chorava e falava, tava mas tudo. Mas era escondidinho, né? Eu sempre fui muito, assim, religiosa, né? Minha família sempre muito católica, então sempre servia. Mas só que justamente isso, eu não tinha aquela espiritualidade do eu. Quem é a Renata? Qual o propósito que a Renata tem nesse mundo? Então ela veio para servir, então ela tem um lugar muito especial nesse mundo, né? Então a Renata é aquela preciosidade. Então até eu chegar nesse entendimento, foi luta, né? Foi desafios, foi, como diz, aprendizados. Foi quebrar a cara também muitas vezes, né? Porque a vida vai, se você é um trator, de repente você se depara com algo que o trator, ele também não consegue derrubar. Tem coisas, né? Tem coisas que ele vai parar não vai. E essas coisas geralmente não é do físico. Porque o trator ele derruba muita coisa,
mas tem algo que o Que trator... move o trator. Né? Então, não adianta, de repente, quando você entra nesse processo, porque se não vai pela dor, pelo amor, vai pela dor, né? E você disse que em 2019 teve essa virada de chave, justamente. Mas antes da virada de chave, a engrenagem parou. Isso, foi nesse sentido. Quando essa engrenagem para, porque eu me deparei, porque foi bem 2018 para 2019, nessa virada de ano, porque foi no carnaval que eu fiz essa imersão. Logo quando começou a pandemia? Isso, foi antes, porque a pandemia foi 2020. Foi um ano antes. Isso. Nossa, parece que tem tanto tempo. Não é? Então, assim, porque eu estava assumindo muitas responsabilidades, né, de casa, porque, como eu disse, meus pais mudaram também para a chácara, então eram muitas afazeres, muitas tarefas, e eu chegava e falava assim, gente, eu não tenho tempo para mim, eu não tenho tempo para fazer as coisas que eu gosto, eu só estou fazendo, às vezes para atender o outro, não sabia dizer muitos nãos. Então, ou seja, para mim era pedir, não, eu tenho que dar um jeito, porque se a pessoa está me pedindo, é porque ela precisa, então eu vou me virar. Então, muitas vezes eu me machucava para poder atender o outro. E eu acreditando que era o certo, né? Não sabendo lidar com essa situação de, não, agora eu não posso, senão eu vou fazer mal para você e para mim. Porque nessa ânsia, né, de querer fazer tudo, de achar que precisa fazer tudo, né, de achar que você ali é muito importante e que precisa demonstrar isso para as pessoas e ficar nisso o tempo todo, acaba que você sai de si, fica muito naquela ânsia de querer, de necessitar também do reconhecimento das pessoas. Sim, eu falo que, por exemplo, centralizadora, total centralizadora. Então eu centralizava tudo porque tinha que passar pelas minhas mãos, eu que tinha que ter a palavra final e acreditando que a minha ideia ou que a minha informação era melhor. O julgamento, ele não vai dar conta, então tem que ser eu. Né? O outro, será que vai dar conta? Não, então... Muitas vezes, ao invés de ensinar eu mesmo, de ensinar, eu mesmo deixa eu faço. fazer. Deixa eu fazer, vai ser mais rápido. Vai ser mais rápido. Eu preciso disso, acontecer pra ontem. Não podemos perder tempo. Não posso perder tempo. Não posso perder tempo. Então, assim, eu faço, pode deixar eu faço, passa por mim. Renata, hoje ainda tem um pouco disso? Você tem que se policiar ou hoje não? Diariamente, claro. Eu consegui enxergar e falar, não, as coisas acontecem sem precisar passar por mim. Eu falo desde o trabalho, né? Tem uma semana que eu deixei a coordenação da liturgia de lá, depois de 10 anos eu estava coordenando. E por que você deixou? Porque justamente eu vi que eu não estava servindo, mas já estava um trabalho mecânico. E tinha outras pessoas que poderiam fazer e às vezes até melhor. A pericorese, de assim, vamos fluir. Deixa eu ir ali, já dar uma nova atividade. E deixa alguém entrar aqui, 10 anos. 10 anos na coordenação. Passando, então assim, você tá vendo a centralização? Então, eu consegui falar, não, tá isso. E assim, como eu veio e como é que foi o desafio? Um processo, tem um ano que eu tô tentando, porque o pedido do Senhor foi justamente nesse caminhar do ninho, que é nas terças-feiras, o encontro que tem. No Santuário Basílica Sagrada Família. E lá eu vi que eu poderia servir também. Então, assim, eu vejo que eu estou caminhando, que eu posso fazer outras coisas em outros lugares. Você não precisa ficar só no lugar. E é o chamado, justamente assim, escutar o chamado, onde eu posso ir, onde eu posso servir diferente, fazer coisas desbravadoras. Então, assim, eu estou me permitindo fazer coisas diferentes com isso. Eu estou deixando, né, as coisas apegadas, descentralizando e falando, outras pessoas vão fazer e tenho certeza melhor que isso. Mas foi um ano que eu falei, eu quero deixar a coordenação. Mas para mim deixar, foi um ano. Deixei tem 15 dias. Parabéns! Olha, nós estamos diante de uma mulher que tem as suas características, o seu temperamento, né? Que é ativa, tem ação, né? Tem resultado, né? Então, você pode ser uma pessoa, uma mulher que tenha parecida, que tem as mesmas características, ou pode ser o contrário. De qualquer forma aí, isso ajuda a trazer para si, para reflexão.
porque tem aquele oposto também, né? Sim. Então, o importante, e já trazendo para outro tópico, é não subestimar o poder do outro, Sim. né? Porque nós estamos falando do nosso, mas o outro também tem suas qualidades e o seu poder. Quando você saiu lá da coordenação, né? Litúrgica, você falou, peraí, o outro também é capaz. Sim. Então deixa eu dar oportunidade para os outros. Melhor do que eu, porque vai sangue de novo, quer fazer. Diferente, não adianta, é diferente, né? E Deus faz sempre, né? Então ele vai entrar outra pessoa, vai agir ali, vai ser lindo também. Com certeza, isso eu não tenho dúvida. Nós temos uma característica que é a comparação. É um comportamento, né? Falando assim, é um comportamento de sempre estar comparando um com o outro, meu trabalho com o do outro. E na verdade, muitas vezes, cada um tem um jeito, né? Cada um tem um estilo, cada um vai fazer de um jeito. Não quer dizer que o meu é melhor do que o do outro, quer dizer que é diferente. E quando a gente vive nas comparações, isso é... Silvênia, eu preciso trazer algo aqui que você colocou sobre a comparação. Gente, eu vivia muito disso. E ainda vamos dizer, tudo é um processo. Tudo é um processo. Tudo é um processo. Então, assim, porque eu sempre olhava, se o outro dá conta, eu também dou conta. Se o outro faz, eu também faço. Mas e às vezes nem tudo é pra gente. Exatamente. Esses, assim, trazendo um malefício, né? Uma parte mal que é da internet, uma amiga minha, muito amiga e irmã, acho que uns 30 dias atrás, nós conversando, ela falou assim, Renata, eu bloqueei meu Instagram. Não quero mais. Quem falou? Uma amiga minha. Sim. Né, falou, eu não quero mais, eu bloqueei meu Instagram porque eu não estou aguentando mais. Parece que quando eu acordo de manhã, é uma amiga 5 horas da manhã chamalhando com aquele corpo lindo. 9 horas da manhã, a outra ali. Eu falei, gente, o que essas mulheres fazem? Eu tô num outro planeta. Não, e por que o olho dela e o foco dela estava nisso? Você entende? Então, assim, ela falou assim, isso tá me fazendo tanto mal, eu não estou aguentando. Porque ela se comparava o outro, né, as comparações. E a gente vai olhando um cenário onde que se você se comparar dentro daquilo que as pessoas... Porque lógico, a rede social você sempre vai querer colocar, mostrar o seu melhor, né? Tem as partes que ao vivo, né? Mas você sempre vai querer mostrar que tem condições de fazer alguma coisa positiva. E ela colocando isso, aí uma outra também me falou a mesma coisa. Eu falei, gente, tá errado. Né? E aí eu comecei a olhar para mim, eu falei assim, tá, e como que eu me vejo? O bacana é isso, a gente sempre tá pegando o que tá acontecendo e falando, deixa eu olhar para mim. E eu vejo que, como eu sei não, estou descobrindo, porque não é ponto final, qual a minha essência, o que eu quero, para onde eu quero ir, isso não me aflige mais, isso não me traz angústia. Porque eu sei a mulher que é, eu sei até onde eu posso ir. Estou descobrindo as fortalezas da Renata. Então, gente, ela tá malhando, olha o corpão. A Renata vira, como diz, desde os 10 anos de idade, a Renata briga com a balança, gente. Por que aquela mulher linda, malhada, amiga ali, tá fazendo 5 horas da manhã, fazendo tudo? Eu não dou conta. Então, o que eu consigo fazer? Não, eu consigo 40 minutos no final do dia. E tem aquele corpo, mas não, porque a minha genética não é a dela. Né? Então, até eu entender, e hoje eu observo e vejo disso, foi um trabalho. Mas eu consigo já, quando a gente quer, eu falo, não, peraí, quem é a Renata? A Renata nunca vai ter esse corpão de 1,60 m, dessas coxas grossas. Não, a Renata é assim. E o que a Renata pode fazer para ela se sentir bem? Essa questão de padrões. Padrões, nossa. Gente, isso é terrível. Tá afligindo muitas pessoas. E assim, nós precisamos sair dos padrões. Porque se você quer viver dentro de um padrão, aquilo pode ser fatal, né? Então, sair dessas caixinhas. Exato. E quando que a gente consegue sair dos padrões? Quando a gente pega e fala, agora deixa eu olhar pra mim. E o autoconhecimento, nossa, ele te faz sair dessa enroscada, dessa furada, desse negócio que a sociedade quer pregar demais, quer colocar como certo, né? É isso. O modismo. Renata, eu sempre fui um pouco
tive um pouco de aversão aos modismos. Nada, não é de julgamento, mas para mim. Porque aquilo que está na moda, muitas vezes não é o que eu quero, não é da minha essência. Não me cabe. Não me cabe, e aí? Aí, porque tá no... Todo mundo faz, eu tenho que fazer. Então tem coisas que eu, assim, fico um pouco... Porque é um risco. Claro que você pode entrar na moda, mas sem sair da sua essência. Esse é o né? ponto. E o autoconhecimento, ele traz essa libertação. Exato, né? é libertação, essa é a palavra. Porque você liberta e você aceita. Então, quando você Aceita as suas entende, limitações. quando você entende o seu papel dentro da sociedade, que você foi escolhida e você tem o seu jeito, você tem as suas formas de colocar, o seu jeito de vestir, o seu, por você exemplo, tem o seu corpo, você tem o seu biotipo, você tem a se sua eu, quando eu estatura. estou muito assim, emotiva, alegre, eu choro. Isso eu me policiava, Renata, por que você está chorando? Você tem que ser forte. Não, a Renata é emotiva, então dependendo da conversa ela chora, então vamos chorar. Isso não é fraqueza. Não é fraqueza. Isso é libertação. É a Renata que faz esse percurso, então assim, eu tenho um papel vital aqui na sociedade. Eu sei que eu posso agregar muito, eu sei que eu posso ajudar muito, mas por quê? Eu tenho que primeiro me permitir a isso. Exato. Né? E isso é muito maravilhoso, né? Porque quando nós acessamos isso que você trouxe, assim, tudo muda, né? Sim, claro. Aí nós começamos a acessar o nosso poder. Aí nós começamos a ser uma mulher empoderada. Aí muitos questionam, tá, mas como que eu faço isso, né, Silvene? Como que eu faço Como isso? que eu faço isso, gente? Como que eu faço para eu me conhecer? Como que eu faço para poder trilhar esse caminho, sair um pouco do que eu estou fazendo que não está confortável? Uhum. Eu comecei através de oração. De realmente ir pro meu quarto de guerra, ler a palavra, porque lá me deu muitas respostas. E principalmente, precisando do outro. Quando eu não dou conta, eu preciso saber alguém que pode me colocar neste caminho. Então eu tive muitas pessoas que me ajudaram. Como que eu faço isso? Oração, porque a oração tem duas partes. É você entrar num momento de reflexão, de intimidade consigo mesmo e com Deus. Porque o Espírito Santo, ele revela. Exatamente. Ele revela. É esse momento de você entrar numa imersão, um encontro consigo mesmo e com Deus, com a sua intimidade, com o espiritual, né? E ação. Ação. Depois disso, vinha a revelação, o discernimento e você partir para ação. Vamos né? fazer. Com sabedoria, né? Com revelação, com discernimento, não simplesmente sai com um trator agindo. Exatamente. Né? E essa ação é justamente quais os recursos que eu tenho hoje, né? Então, assim, a Silvene, uma profissional maravilhosa que pode orientar e indicar, né? Tem muitos cursos, muitos coaches no sentido... É a terceira aí que você está falando. Oração, pessoas, mentores. Terceira não, segunda. Mentores, profissionais, psicólogos, terapeutas, aquelas pessoas que estão numa caminhada, numa jornada aí, já, né, já de autoconhecimento, já de vivência, já, né? Exato. Pessoas que já têm uma maturidade, que estão tendo resultados, né? Já vivenciaram algumas coisas que realmente vai te colocar, tem experiências, pessoas com sabedoria, né? Porque a gente não caminha sozinho. Não caminha. Isso é fato, não adianta. Isso é a maior certeza que eu tenho. Sozinho você não é nada. Sim. Então você sempre vai precisar do outro. O outro sempre precisa de você e você sempre precisa do outro. Então quando você vai para essa parte de, tá, eu quero mudar, como fazer? Procurar pessoas que realmente podem te ajudar a trilhar esse caminho que você quer fazer, né? Foi isso que eu fiz. Então nesse último ano eu tenho participado de muitas coisas, né? De eventos onde me trazem essa espiritualidade, onde eu consigo enxergar justamente o caminho. Então, quando você consegue falar, não, esse propósito que essa pessoa está trazendo é bacana, então eu vou caminhar junto dele, né? Então, hoje nós temos algumas escolas que nós estamos fazendo alguns cursos juntas. Sim. Então, justamente é isso, é trilhar no sentido de que aquela pessoa, porque eu preciso do outro para me ajudar a colocar dentro do meu trilho.
Isso que você trouxe, os cursos que nós estamos fazendo. Então, como fazer, né, para buscar esse autoconhecimento? Então, muitas vezes você está isolado, está vivendo a sua vida aí dentro do seu mundinho e você quer sair disso. Começa a fazer cursos. Se não tem na sua cidade, começa a fazer online e depois você leva para a sua cidade. Começa um movimento, mas primeiro você tem que buscar conhecimento, se relacionar com outras pessoas. A internet hoje nos ajuda demais. Tem essa possibilidade de conectarmos com pessoas fora do país. Eu atendo hoje gente fora do país. Olha aí que maravilha. Com atendimento online, olha só que bênção. Então, oportunidade eu fico irradiada, assim, eu fico maravilhada, eu fico assim, o tanto que, então a gente tem que sair da caixinha. Sim. Tem que querer. Ok, eu me conheço. Tá, então o que eu tenho que fazer? Eu quero isso. Então por onde que eu vou começar? Então ver as possibilidades, escrever mesmo. Uma live 5 horas da manhã de uma pessoa que me interessa. Nossa, tem esse cara aqui que tá dando um curso. Tem as lives 8 horas da manhã, na quinta-feira. Essa daqui é imperdível. Com sabor de ser mulher. Essa aqui é imperdível. Se você perdeu alguma, volta lá no YouTube, tem todas. Meus pacientes e os meus pacientes todos, eu estou recomendando. Tarefinha pra casa. Assista a live, anota, faz as anotações do que fez sentido pra você e traga pra gente discorrer. Porque tudo, quando você está nessa jornada, nesse desejo de evolução, tudo é oportunidade para crescer. Exatamente. Né? Perfeito. E é isso. E também tem uma outra coisa aqui que nós podemos acrescentar. Pessoas que vivem muito no negativo. A mente da gente, inclusive tem uma live, a mente, né? Que anterior aí, que vocês podem estar assistindo. Nossa mente é terrível, né? Porque às vezes quando você faz esse passo e deseja e começa a fazer esses movimentos, a sua mente, se ela já está no automático de pensamentos negativos, eu não consigo, eu sou incapaz, isso não vai dar em nada, para que eu vou tentar? Isso tudo é bobeira, vou perder tempo, não vai dar certo mesmo. A mente já vem com um monte de pensamentos negativos. De gatilhos que falam, gatilho. Cansaço, ela já te coloca num cansaço. Não vai resolver não, né? Então, os pensamentos, tem que tomar cuidado e trocar por pensamentos positivos. Isso falo importante ser ressaltado. Isso. E assim, uma coisa que me fez diferença para mim, para justamente não cair nesses pensamentos negativos, é mudar de ambiente. Perfeito. Gente, mudar de ambiente, às vezes a gente... uma chave de sabedoria. Às vezes a gente vê, muita gente falando isso, mas quando você vivencia verdadeiramente essa mudança de ambiente, onde você está, são pessoas que te trazem pensamentos, negativismo, você não dá conta, você sempre foi assim, é o que a gente começou a falar no início, né? Não vai, os julgamentos que as pessoas têm contra a gente, quando eu às vezes, não que eu vou bloqueá-la, mas eu mudo de ambiente, vou para um lugar onde existem pessoas a qual eu quero enxergar e vejo que nela tem potencial, nossa, essa mentora, ela me faz diferença, eu quero estar junto com ela, então muda o ambiente. Então essa mudança de ambiente deixa todos esses gatilhos. Poderosa. Gente, às vezes, nos pensamentos negativos de que não sou capaz, não dou conta, vou passar vergonha, não tenho inteligência suficiente para estar com outras pessoas em outro ambiente, isso são pensamentos negativos não verdadeiros, que precisam ser arrancados, são pragas daninas, né? Que estão aí na sua mente, enraizadas, que você precisa ir lá e tirar e para você fluir, né? Então é necessário você arrancar isso, é necessário você trocar por pensamentos positivos. Eu sou capaz, eu vou dar conta, mesmo que isso pareça um ritual, uns mantras, e que no início dá a impressão de ser falso mesmo, porque no fundo ainda tem aquela dificuldade da autoconfiança, mas isso é um hábito que vai ser construído com o passar dos dias e dos meses, né? Então, persistência é a mudança de hábito, eu quero, então eu tenho que mudar algumas atitudes para que esse querer aconteça, mudar de ambiente, fazer diferente. Gente, eu quero perder mais uns 10 quilinhos.
Nesse ano, mas o que eu tenho que fazer? Gente, é matemática pura, então é fazer, né? Então a gente vive querendo aquela varinha mágica, aquela, nossa, será que eu vou achar alguma coisa que transforma? Não. Então assim, você pode tentar de tudo, mas se você não tiver a frequência, a mudança de hábito para querer emagrecer, para querer mudar de ambiente, para querer fazer diferente, a gente vai voltar. Então tudo é ação, né? E eu assisti um vídeo esses dias que falava justamente sobre essa questão do ambiente. No vídeo falava o seguinte, que você tem que estar o tempo todo procurando conhecer pessoas novas. Porque as pessoas que estão ao seu redor há muito tempo, geralmente, elas têm a tendência em não... a tal da inveja, assim, não por maldade, mas é do ser humano. E tá às vezes, e assim... Às vezes você está num ambiente que você não recebe o apoio que você quer para algo novo, porque o ambiente não acredita em você. Para que isso? Para que mudar? Porque tá todos no ambiente, às vezes estão naquele automático. Quando você quer sair disso, as pessoas não entendem muito bem, falam, não entende, ali vem a crítica. Aí é onde você precisa ter essa fortaleza. Você precisa ser forte, você precisa sair um pouco, e você só consegue isso através de um novo ambiente. De um novo ambiente, de oração, de pessoas que te ajudam. Exato, de pessoas que te ajudam e estão querendo a mesma coisa. Então, assim, nesse vídeo eu falava, não fique muito tempo no mesmo lugar. Conheça gente nova o tempo todo. E quando eu assisti esse vídeo, eu fiquei assim, nossa. Porque é real. Porque as pessoas novas, quando você aproxima, elas estão ali, sabe? Mas com o tempo, essa energia ela vai acostumando, e às vezes vai ficando uma rotina. E as pessoas que estão chegando novas já estão, né? E elas estão abertas para você com novas ideias. Não tem um rótulo, não tem algo já formado ali, porque quando você pega uma pessoa e fala, essa pessoa é assim, assado, já conheço. Já faz o rótulo dela e quando fala você assim, conhece há 10 anos uma pessoa, já vem. Já sei. Né? Então, essa pessoa às vezes quer mudar, está mudando, mas você já está ali. O julgamento já estereotipou ela, já rotulou. Então, é muito difícil daquela pessoa que te conhece há 10 anos entender a sua vibe nova às vezes. A sua mudança, a sua sede de querer mudar. Então, quando você vai para outro ambiente, conhecendo pessoas novas, aquelas pessoas novas não tem nenhuma estereótipo, não tem nada, tá novo. Então você ali tem a oportunidade de falar algo e a pessoa vai, é mesmo? Nossa, faz sentido. Faz sentido. É isso, né? Por isso que é importante todos os dias a gente conhecer pessoas novas. E aí, para conhecer pessoas novas, você tem que ir aonde? Ambientes novos. Não, sair, se movimentar. Seja uma panificadora. Conversar com a menina do caixa, ela já pode te trazer alguma coisa nova. Mas os pensamentos negativos muitas vezes faz com que a pessoa não saia do lugar. Sim ou não? Sim. Isso é muito terrível. Né? Exatamente. Então, o que mais, assim? Vamos ver quem está aqui com a gente? Tiago Rocha entrou, A Etienne, sua beijo amiga, grande, Eti. Psicóloga. Olha, seja bem-vinda, viu? E já está convidada a fazermos uma live juntas. Olha. Se você quiser, fala comigo pra gente combinar. Pois eu vou falar com vocês aí, Eti. Vou linkar essa dupla. Vamos conectar essas pessoas aqui. Vai ser maravilhoso, viu? Tiago, ó. Que bom te ver aqui. O Thiago, quando eu fazia as lives lá atrás, né, teve um momento de lives também, o Thiago sempre estava aqui falando oi, dando apoio. Thiago da Mari, pessoas lindas e maravilhosas. Obrigada, Thiago, esses apoios assim de vocês nos instigam. Eu falo, será que estamos indo pelo caminho certo? Fica sempre a dúvida, né? Porque é sempre de evolução. E você trouxe o Thiago hoje, eu tenho certeza que... Não, deve ter sido, porque ele não estava aparecendo. Ô, então, Thiago, somos não, sua presença faz falta. Né? A Maria... A Dona Áurea, que linda, Gente,
Gente, a Dona Aura, eu sou apaixonada nessa mulher. Dona Aura, Dona um Aura, beijo pra senhora. vamos fazer um momento aqui também. Ô, mulher, Mulher de de energia, oração, de energia. Não, maravilhosa. eu olho pra ela, já começo a rir. Astral Uma dela, alegria. gente, né? Eu gosto demais. Beijo, beijo, Dona Aura. Olha só, ele trazendo muita gente aqui, viu? Maria Renata? Paula, olha aqui a Maria Paula, uma amiga gigante, psicóloga também, trabalha nessa área, amo de paixão, minha irmã. Olha, Nossa, sua como eu irmã? gosto. Não, irmã assim Irmã de caminhada. de caminhada, né? Raines, janeiro, Raines, ó, já estamos marcadas nossa live aqui. Jéssica. Olha aqui a Aurélia, a Jéssica Zanata, ela é uma amiga também, esposa do meu sócio. Olha. Beijo gigante, a Auréliazinha aqui. Bariátricas salvam vidas. Eu já atendi muitas mulheres. Teve um tempo aqui no consultório que eu tinha um trabalho que eu atendia muitas mulheres que estavam se preparando para a cirurgia bariátrica e o pós também. Olha só. Daí eu Não, também o dava pós o é laudo, essencial, né? exato. Após o início eu dava o laudo para o médico. Então é muito importante esse acompanhamento com o profissional, com o psicólogo, Eu né? tive, foi essencial. Essencial. Na minha caminhada, justamente para entender todo o processo, porque é tudo muito rápido. Então você às vezes não consegue acompanhar. Então esse profissional, após o bariátrico que tive, na verdade eu não ia fazer não, meu médico me obrigou. Então ainda bem que ele me obrigou, porque ele falou assim, não, Renata, faz parte aqui. Então ele sabe, porque ele conhece, sabe de como funciona a mente, né, ali, das pessoas poderem fazer alguma coisa diferente. E é tão interessante você falar isso, que não ia fazer, porque a maioria, não vou falar porcentagem porque eu não vou arriscar, não tenho. Mas olha, as mulheres, quase todas que eu já atendi, né, que iam fazer, vinham por obrigação. Sim. Só que depois elas entendiam, porque infelizmente a maioria das pessoas não conhecem o poder do autoconhecimento. Sim. Subestimam o tempo todo isso. Nossa, é incrível. Então, assim, eu Né? falo que essa live nossa hoje, que se fosse pra eu deixar assim, Renata, o que você deixa pra essa live hoje? Você Se lembra conheça. os pensamentos, que eu ia falar isso hoje. Você tá antecipando Nós estamos tudo, numa conexão aqui. Eu falo assim, gente, se conheça, se permita conhecer, né? Porque quando você se conhece, parece que tudo é mais fácil, tudo faz mais sentido. Então, quando você acorda toda manhã e levanta com o que eu vou fazer hoje, qual o meu propósito, o que eu quero fazer amanhã, porque você se conhece, você vai se permitir fazer isso. Então, assim, cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu forma de agir, né? Por exemplo, a Jéssica aqui, né? Eu lembrei dela muito agora, porque ela entrou, depois que ela fez essa cirurgia bariátrica, ela falou assim, ela tá numa autoestima daquela assim, né? Que tá transbordando mesmo. Então, assim, o que hoje você pode fazer para transbordar? Então, primeiro, se conhecer e fazer acontecer, né? Então, assim, gente, autoconhecimento, às vezes tem livros, tem coisas, mas ir pro seu quarto de guerra, falar, Senhor, me ensina, me mostra quem que é a Renata hoje, o que ela é capaz de fazer, o que é essa filha que o Senhor realmente escolheu para fazer diferença, que ela é vital nesse mundo. Né? Então, quando você está disposta a se conhecer, o Senhor te revela através do Espírito Santo, através de pessoas que vão firmar isso para você. Então, se permitir conhecer e querer fazer diferente, casadas, que têm filhos, que estão aí, como diz, na vida solo ainda, qual o propósito que você tem hoje de acordar todos os dias pela manhã e fazer diferente, nova todas as coisas, né? Então, se conheça, se permita. E como comece? Vá para dentro do seu quarto, peça a esse Deus a sua crença do jeito que você quiser, mas peça essa espiritualidade e caminhe, porque Deus vai mostrando sim, né, Silvene? E nesse caminhar, quantas pessoas vêm me mostrando que eu estou no caminho certo e eu vou sentir essa paz no coração. Como que eu sei que eu estou no caminho certo? Porque me dá alegria, tem paz no coração, parece, sabe aquele sorriso largo, sem motivo? Essa é a paz. É uma alegria que não é por causa das coisas do mundo, ela é interna, né? Interna, é algo que transbordante. que dá paz. Não é aquela alegria de ficar rindo o tempo todo, dando gargalhada, mas é a alegria da paz. Da paz. Né? Ah, como é linda. Como é lindo, como é maravilhoso. Então,
E não pode ter preguiça, né? Não pode ter preguiça, Renata. A preguiça, ela destrói. É aquelas pontas negativas. Fala assim, ah não, que preguiça de fazer isso hoje. 7 pecados capitais. Então assim... Né? Não é um dos 7 sim, pecados. E eu falo, a partir do momento que eu falo assim, não, vai vir muitas pedrinhas que vai te deixar falar, não dou conta, não, que preguiça tem mesmo. É a persistência. Então, por isso que não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Por isso jargão, né? Que precisa ter pessoas juntas. Esse processo, ele não pode, você não consegue a longo prazo, a médio prazo, estar sozinho. Você tem que se conectar às pessoas que estão no mesmo propósito. Porque elas são energia, são combustível, são inspiração e te ajudam a transpirar, né? Você transpira na caminhada, andando, correndo, né? Então, assim, é importante ter pessoas da sua confiança. Então, assim, por exemplo, eu tenho um grupo de amigas, nós somos 7, a gente chama de pérolas. Já tem mais de 10 anos esse grupo. Então, assim, é um grupo onde confia uma na outra. Mas só que dentro desse grupo ainda tem um subgrupo, que é aquelas assim, que você fala assim, reza comigo. Tá ruim. Por exemplo, hoje pela manhã mesmo, eu coloquei lá no grupo, gente, reza intercede aí. Eu estou indo ali transbordar na vida de muitas mulheres que eu consiga desfrutar. Porque a gente só transborda se a gente desfruta. Exato. Então, assim, você tem que ter aquelas pessoas a qual você pode confiar, que você pode... Então, assim, você é casada, imagino, né? Não sou ainda, mas... Cara, em casa tá tão difícil, filhos tal, então cadê aquele café com uma amiga para poder você colocar? Às vezes ela nem te fala nada, mas só de você estar ali tomando um café, bebendo uma água com gás ali ou fazendo qualquer coisa, já te ajuda. Então, pessoas precisam de pessoas sim, né? Então, assim, você só consegue sair da preguiça se tiver uma... Fê, bora comigo, vamos malhar juntas. Ah, nossa, nem que preguiça de ir lá pra não sei onde fazer não sei o quê. Não, bora, vamos juntas. Então, não precisa não. Isso, e você, graças a Deus, tem esse grupo de tanto tempo. Tem pessoas que não têm o grupo, não tem problema, não se vitimize, não entra no mimimi. Se vira, busca conhecer pessoas. Vem pro nosso grupo. Vem pra cá, vem pra nós, vem pro nosso grupo, vem pra live, vem pro café com sabor de ser mulher, vem pra terapia. Olha, hoje tem tanto jeito de conectar, tem tantas formas. Não tem desculpa, né? Vai lá no inbox do Instagram da Silvene e fala, Silvene, eu tô precisando conversar. Vamos marcar um café? Vamos marcar Renata, café. Silvene, aquela menina que teve lá, Renata, como que eu faço pra falar com ela? Pega ela no Instagram, vamos conversar. Gente, não tem vergonha. Depois que você chega numa certa idade, você tem que pegar essa vergonha e jogar fora. Eu falo muito isso para as minhas pacientes, para os meus pacientes. Esse trem de vergonha só atrasa as nossas vidas. Nossas vidas. Né? Não é no sentido moral que eu tô falando, é no sentido de ação mesmo. Eu tô com vergonha. Será que ele vai pensar? O julgamento? Porque isso é pensamento infantil. Nós adultos, nós precisamos ter outra pegada. Exato. Sim, né? Verdade. E não subestime o seu poder. Muitas vezes a falta de coragem, ela faz com que as pessoas não vivam o que elas têm para viver, né? A falta de coragem. O que eu percebi, assim, eu vejo em você? Essa coragem que você sempre teve, né? E isso te permite sempre viver o seu potencial maior, a alta performance, né? Por quê? Porque você tem uma coragem. No decorrer de sua vida, você foi lapidando isso, você foi sendo essa mulher mais... esse diamante foi sendo, né, lapidado. Quando o Espírito Santo entrou, você ficou uma mulher mais fina, mais sofisticada, mais, né, se permitindo ser mulher, né? E não simplesmente aquele sendo forte e aquele lado masculino. O tratorzinho, né? O lado masculino. Mas a coragem. A coragem é uma característica, uma qualidade que precisa existir, né? Sim. E faz diferença. Eu não sei se eu tenho essa coragem, então experimenta pra você saber se você tem ou não. Só vai. Só vai, né? Porque muitas vezes você fica ali buscando seus pontos fortes, seus pontos fracos, e aí separa os pontos fracos e começa a se rotular.
aí a coragem some. Exato. Então isso que você falou é uma chave poderosa. Só vai. É porque as coisas acontecem quando você se põe em movimento. É a ação. Fernando Bacelar me deu essa chave e que eu carrego por um tempo. Ele falou pra mim, eu acho que na verdade tá no livro do Edgar, se eu não me engano. Depois você me corrige aí. O caminho se faz caminhando. Então assim, mas o caminho ele só existe se estiver um caminhante. Se estiver o caminhante. Então você só vai traçar algum propósito, alguma coisa se você caminhar. Então, do nada, se não tiver ninguém passar naquele trieiro, não vai existir o caminho. Então só existe um caminho se tiver o caminhante. Então isso para mim mudou muito a visão que eu tinha. Então se eu não caminhar, não vai existir o caminho. E precisa começar a caminhar para ver que as coisas vão fluindo no caminhar. Exatamente. Tem que caminhar, tem que se movimentar. E para isso o combustível é a coragem. A coragem. A coragem de ir. E como é que a gente ativa a coragem? Eu ativo na oração. Na oração, né? Oração. Que mais? Com as pessoas, aquelas pessoas que realmente estão em outro ambiente que te impulsiona para isso. Exatamente. Se você tem um foco, se você tem um objetivo, se você tem uma vontade, se você tem um propósito, se você tem um planejamento, aquilo também te impulsiona e te ajuda a ter coragem. O que eu já ouvi. Porque se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar. E aí, qualquer lugar, às vezes, vai ser direcionado por outras pessoas, não é? O que eu já ouvi e questiono muito, Silvene, é as pessoas, mas o tal do propósito, eu não sei qual que é o meu propósito, qual objetivo você tem? Não sei. Então, assim, eu falo que a primeira coisa, então pare. Autoconhecimento. Pare, escreva. O que você gosta, sabe? Então a gente só vai descobrir fazendo. Então é ir pro quarto secreto, é às vezes escrevendo o que eu gostaria, é ter uma visão. Onde que eu quero chegar? Então visualiza aquele lugar, aquele ambiente, aquela conquista, alguma coisa. Como que eu faço para chegar até ali? E escrever mesmo. Eu sou muito da escrita, né? Eu tenho que escrever para eu poder enxergar. Então muitas coisas que eu falo que eu quero, que eu quis para esse ano, que eu quero para os outros próximos 10 anos, eu visualizei. Tá, é isso, mas como que eu vou chegar? Eu escrevi. E às vezes voltar, muitas coisas mudam, mas voltar aquilo ali. Então a escrita para mim funcionou. E às vezes pode ser um primeiro passo, né? Escreva, veja, escreva e age. E a escrita ela é terapêutica. Inclusive tenho colegas psicólogos que trabalham com a escrita terapêutica. Então isso aí é rico demais. Quantas vezes eu já escrevi e depois fui ler no meu diário minhas escritas e tive insights assim maravilhosos, revelações maravilhosas através da minha escrita. Só que nós precisamos sair do mesmo, né? Fazer coisas novas, né? E também saber que nós não somos perfeitos. Sim. Perfeito. Renata, até poucos dias já tá, como diz, 15 dias para largar uma coordenação. Que centralização é essa? Então, assim, é a nossa... Não somos perfeitos, não somos os melhores, não somos autossuficientes. Nós somos únicos. Sim, somos únicos, somos, assim, importantes porque somos únicos, né? Diante de Deus, aos olhos de Deus, né? Então, somos, sim, pessoas que fazemos a diferença, mas todos fazem diferença. Todos nós fazemos. Assim, se você se conhece, você sabe o seu papel na sociedade. Quando você e o papel sabe do outro também outro na sociedade, então vocês se respeitam e sabe que um complementa o outro. Sim, não tem sem outra competição, forma. Porque cada um é importante ali, cada um vai fazer um pouquinho, não tudo, né? Mas seu pouquinho com outro pouquinho com não, outro pouquinho. Vira um pocão. Lembrei da Daniela Figueiredo, dos Mulheres Empreendedoras, ela que gosta de falar assim, aqui nas Mulheres Empreendedoras é assim, uma faz um pouquinho, a outra faz um pouquinho, a outra faz um pouquinho, essa faz um pouquinho, e todos nós fizemos um pocão. Ela gosta de falar assim. Ela é maravilhosa também. Então, não subestime seu valor
e nem se compare com os outros. Cada um. A comparação pode te destruir, verdadeiramente. Não se compare. Compare no sentido assim, nossa, eu consigo. Se ele consegue coisas positivas, mas coisas que te levam para baixo, né? Não é bom, não te faz bem, porque não fez para mim, não faz para pessoas que estão muito próximas de mim, que relataram isso. Então, certas comparações só excluem. Exatamente, só exclui. E o exclui primeiramente a si próprio, a mim mesma. Né? Porque quando eu me comparo, Você tá querendo ser o outro, você deixa de ser você, né? O cérebro, ele tende a comparar com coisas negativas. Então, quando eu me comparo, eu já estou meio que olhando o gramado do outro é sempre mais verde, né? E é isso, então. Fabi, a nossa Fabi Popular, nossa amiga, beijo carinhoso. Denise, beijo carinhoso para todos vocês. Vou finalizar aqui. Fala algo aí, que você já falou do autoconhecimento, mas quer deixar algo assim poderoso para as mulheres, para as pessoas que não podem subestimar o poder que elas têm. Eu quero terminar então lendo a frase que eu postei no meu Instagram. Então essa frase vai para você, mulher, que está vendo agora ou vai ver em algum instante, mas que ela possa entrar como uma flecha na sua alma e no seu coração. Não subestime o seu poder. Você merece respeito. Você é importante para os outros, para si e para Deus. Você tem um papel vital a ser exercido no mundo. Por isso, cuide de si mesmo. Viva aquilo que você é. Sua vida tem significado. Então, todas nós temos um poder extraordinário dentro de nós. Então, que você se permita conhecer para você poder transbordar. Eu preciso de você e você precisa de mim. Uau, amém. Gratidão a vocês por estarem conosco e gratidão, Renata, mais uma vez. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Parabéns por esse momento que você dá, essa oportunidade a tantas mulheres aí, a nós que viemos aqui, que aprende tanto. Então, assim, é um cantinho maravilhoso, muito abençoado. Quando você chega aqui, gente, você já sente, assim, sabe, todo aquele amor, a energia muito positiva. Parabéns, sucesso, não pare, avante sempre. E assim, obrigada por ser essa mulher maravilhosa também. Obrigada, beijo. Vamos que 2023 nos aguarda. Né? Ó, beijo. Beijo, gente. Obrigada. Até quinta que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo.